Amanhã tem Clássico, Botafogo e Vasco. E a gente vai aí falar das novidades da semana aí do Botafogo e falar sobre o Clássico de amanhã. Clássico importante para os dois times que brigam por uma vaga no quadriangular final do Campeonato Carioca. Então, Botafogo e Vasco amanhã duelando no estádio Newton Santos para poder ter aí a vaga para as finais do Campeonato Carioca, finais essa que o Botafogo ficou fora do ano passado e teve todo aquele problema que você conhece. O Botafogo acabou conquistando ali a quinta colocação, se classificando para a Copa do Brasil, que era o objetivo. Galera, aqui quem fala é Gretson DJ. Para você que não me conhece, para você que não sabe quem eu sou, tem esse canal no YouTube. E eu peço para você que não é inscrito no canal, que caiu aqui de paraquedas, que se inscreva no canal e faça parte aí desse canal para que a gente possa continuar crescendo dentro do YouTube, chegando a mais e mais irmãos botafoguenses. Galera, o canal agora tem um clube de membros, R$ 4,99, apenas R$ 4,99. Você vai lá e se torna membro do canal do Gledson DJ. Pelo valor mínimo de R$ 4,99, você ajuda o canal. Galera, fazendo um videozinho hoje aqui gravando da câmera, não vou estar gravando aqui pelo StreamYard, então as mensagens eu não vou colocar na tela, mas em breve vamos resolver essa situação e vamos voltar a gravar aí, colocando a sua mensagem na tela, dando um destaque aí para você que anda aí compartilhando e bombando e ajudando o canal e ajudando as lives com os assuntos e com as resenhas que vocês vão mandando para a gente, galera. Hoje nós vamos falar aí do jogo de amanhã, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, jogo pelo Campeonato Carioca, se eu não me engano é a 9ª rodada do Campeonato Carioca, e os dois times estão ali disputando a última vaga para o quadrangular final do Campeonato Carioca. A exemplo do ano passado, 4 times se classificam, fazem as semifinais, a final, e o Botafogo ficou de fora, mas esse ano parece que o Botafogo não vai ficar de fora. O dilema do Botafogo hoje é poupar ou não poupar para o jogo de amanhã, já que quarta-feira o Botafogo tem uma partida importantíssima pela Copa Libertadores, né? O Botafogo vai jogar contra o time peruano na altitude e a gente precisa entender o que o Thiago Nunes vai fazer para que o time do Botafogo possa disputar as duas partidas que são importantes e não perder peças. Muita gente quer que o Botafogo jogue com o time reserva amanhã contra o Vasco, outros querem um time misto, outros querem o time titular, porque não querem passar pelo que passaram no ano passado com o time do Botafogo, e as opiniões são diferentes em relação ao jogo de amanhã contra o Vasco. E você que está aí nos prestigiando nessa live, eu quero saber a sua opinião. Você prefere que o Botafogo jogue completo amanhã contra o Vasco, reserva ou misto? Um mistão do Botafogo. O que você prefere? O Botafogo que já não vai poder contar com 4 dos reforços que chegaram já esse ano, né? O Botafogo não pode contar com o Luiz Henrique, o Jefinho, com o Pablo, que parece que já chegou machucado, e com o goleiro John. 4 reforços para essa temporada estão fora de combate, parece que não vão poder jogar na quarta-feira contra o time peruano na Libertadores da América. Então, quero saber a sua opinião aí, você que está ligadinho na live, escreve para mim aí, manda um chat e diz o que você prefere. Que o Thiago Nunes faça uma escalação do mistão, né, entre titulares e reservas, um time completamente de reservas ou um time titular para poder garantir vaga no quadrangular final do Campeonato Carioca e não ficar de fora, como foi a exemplo do ano passado. O Botafogo já liberou, através das suas redes sociais, os relacionados para o jogo de amanhã, né? E a gente vai estar divulgando aqui essa lista e vai estar debatendo aí sobre essa lista, né? O Damian Soares, que chegou ao Botafogo durante o Carnaval, já está regularizado e já pode entrar em campo amanhã contra o time do Vasco, né? E nós temos aí essa disputa aí sadia entre ele, o Damian Soares, e o Matheus Ponte, que parece que tomou conta da posição de vez e vem fazendo ali partidas muito seguras, tomando conta da lateral direita. O nosso Zorro já está na área, né, e o Botafogo liberou a lista de relacionados para o Clássico contra o Vasco para o domingo, amanhã, dia 18, às 16 horas, no estádio Newton Santos. Você que quer comparecer, não esqueça, o jogo amanhã, domingão, às 16 horas, no estádio Newton Santos. O jogo deve ser transmitido pela TV, com certeza, pela Band, que é a detentora dos direitos, junto com o canal Gold. Galera,
Só um pequeno adendo aqui sobre o canal Gold, cara. Você sabia que o canal Gold, um dos sócios do canal Gold é o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, né? E ele tem o costume de fazer graça com o Botafogo, né? Eu estava vendo aí alguns momentos dele na internet, algumas declarações onde ele diz, ele deprecia o Botafogo sempre que ele pode, né? Mesmo dizendo que nasceu em Botafogo, foi criado em Botafogo e que se tivesse que torcer para um outro time que não fosse o time da Gávea, ele torceria para o Botafogo, porque a babá dele era botafoguense, então ele veio com esse papo aí e tal, não sei o quê, mas toda oportunidade que ele tem de tentar depreciar o Botafogo, ele vai lá e deprecia. Então, galera, se vocês puderem evitar o canal Gold, não assistir o canal Gold, há outras alternativas, há outras maneiras de assistir os jogos do Botafogo. Eu, como botafoguense, não me sinto confortável prestigiando o canal Gold por conta do Antônio Tabet, que sempre que pode faz uma gracinha com o nosso Botafogo, com o nosso glorioso. E, cara, para mim não desce. Nem ele, nem o Mauro César, são dois malucos que não descem. Um jogo contra o Flamengo, para castigar o torcedor alvinegro, o canal Gold chamou o Mauro César para comentar o jogo, para te torturar, torcedor alvinegro, que assistiu o jogo pelo canal Gold. Então, cara, evitem, se possível, não vejam, não assistam esse canal Gold, não faz nenhuma diferença para ele e que cada um siga a sua vida, mas eu prefiro não prestigiar o canal Gold. Voltando, amanhã, nona rodada do Campeonato Carioca, o lateral direito uruguaio Damian Soares já está relacionado pela primeira vez e pode fazer a sua estreia, que também tem a volta do zagueiro Lucas Halter, que cumpriu suspensão no jogo passado, né, pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Kaique, que também estará à disposição do técnico Thiago Nunes. Por outro lado, saíram da lista o goleiro Lucas Barreto e os atacantes Luiz Henrique, que sofreram lesão na panturrilha. Janderson, expulso na rodada passada, não vai poder jogar, não vai poder fazer parte do grupo e está de fora. Vamos aqui à lista dos relacionados liberados aí pelo Botafogo aí nesse sábado. O Botafogo vai com os goleiros Gatito Fernandes e Igor Gabriel. Na defesa nós temos Alexander Barbosa, Bastos, Damian Soares, Hugo, Lucas Halter e Matheus Pontes, né? O Botafogo aí só com o Hugo na lateral esquerda, mais nenhum outro jogador, né? Os meio-campistas, Danilo Barbosa, Diego Hernandes, Eduardo, Cauê, Kaique, Marlon Freitas, Nilton, Raí e Tietê. Para o ataque, o Botafogo tem Emerson Urso, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Savarino, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Praticamente todos os titulares relacionados para o jogo de amanhã. Agora precisamos saber com qual formação e com quais jogadores o Botafogo vai entrar em campo amanhã. Parece que todos estão ali à disposição do Thiago Nunes para o jogo de amanhã, né? Então o Botafogo praticamente com o grupo certinho. Agora vamos saber, de fato, como vai entrar o Botafogo amanhã. É um mistério e eu peço para você, mais uma vez, que vá lá na live, que entre aí na nossa live, manda uma mensagem para a gente e manda aí a sua escalação preferida, manda aí o jogador que você quer que jogue, se entra com mistão, se entra com titular ou se entra com reserva, para a gente poder bater um papo aqui e debater. Eu, sinceramente, a minha opinião é que o Botafogo entre com o time titular e ganhe do Vasco, né? O Vasco é um time muito aguerrido, o Vasco é um time que corre muito, que marca muito, e o Botafogo precisa de força máxima para vencer esse jogo e se classificar para a próxima fase, tirando o Vasco praticamente da jogada. O Botafogo precisa se classificar. Entendemos que há a necessidade de um time muito mais forte jogando na Libertadores, né, no jogo de quarta-feira, porém o adversário não é um adversário tão poderoso, não é um adversário tão temeroso assim para o Botafogo, e eu acho que dá para o Botafogo ganhar mesmo com um time mais ou menos não tanto reforçado assim. E o Botafogo pode fazer o resultado em casa, né? O Botafogo vai jogar a segunda partida em casa, o jogo da volta vai ser essa semana a outra, e o Botafogo pode muito bem reverter essa situação jogando aqui no Newton Santos com o time titular. Então eu acho que o Botafogo tinha que jogar amanhã com o time titular, tinha que ganhar do Vasco, garantir a classificação para as finais do Campeonato Carioca, e na quarta-feira
temos uma viagem, claro, uma viagem cansativa, mas que na quarta-feira o Botafogo possa ter um time ali inicialmente mesclado e terminar com um time mais reforçado e tentar ali trazer pelo menos uma vitória de 1-0, ou uma vitória de um placar simples, para poder garantir, né, aqui no Newton Santos a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Então o Botafogo aí nesse dilema. Vamos ver amanhã quais serão as pretensões do Thiago Nunes e qual vai ser a escalação preferida pelo nosso técnico Thiago Nunes para enfrentar o Vasco. O Vasco que vem completo, vem com alguns desfalques, o Vasco teve algumas lesões, teve expulsões contra o time do Fluminense, né? E o Vasco parece que vem também com problemas. O técnico do Vasco tem problemas para escalar o Vasco contra o Botafogo. Então amanhã, desse duelo entre Vasco e Botafogo, nós teremos aí praticamente uma definição de quem vai para as finais do Campeonato Carioca. Um empate já estava até bom para o Botafogo, já que o Botafogo tem um ponto a mais que o Vasco. O Botafogo com um empate ficaria muito bem na tabela ainda e só depende de si mesmo. O Botafogo tem mais um clássico, que seria contra o Fluminense. O Vasco já jogando amanhã termina seus clássicos. O Flamengo já terminou seus clássicos. E o Botafogo tem mais um clássico contra o Fluminense, que parece que é na última rodada, o que vai definir, de fato, a classificação para que o Botafogo esteja nas finais do Campeonato Carioca. Galera, estou esperando tua mensagem aqui para a gente poder debater aí e falar sobre esse Campeonato Carioca, a importância que o Campeonato Carioca tem, né, diante da importância da Libertadores. A Libertadores é o campeonato do ano do Botafogo. Já tem tempo que o Botafogo não disputou a Libertadores, o Botafogo está montando um bom time, o Botafogo está montando um bom plantel para poder disputar essa Libertadores. Então, o Botafogo precisa avançar para chegar na fase de grupos e ter ali o seu time completo com todos os seus reforços, inclusive o Gregory, que está chegando aí, o Botafogo aí finalizando a contratação do Gregory, que em breve estará no Botafogo ali, um volante para fazer ali a dupla junto com o Tietê nesse meio campo do Botafogo. E a galera acredita muito no Alan, que está vindo também e vai fazer esse meio campo do Botafogo, né? Eu, sinceramente, não sei quem eu barraria para a entrada do Alan e do Gregory, né? Porque, assim, o Tietê é um jogador dos mais regulares que nós temos, o Tietê é um dos melhores jogadores que nós temos aí no Botafogo e parece que com a chegada desses dois volantes, o Tietê vai dançar na titularidade do Botafogo, mas eu não sei se eu barraria o Tietê, sabe? O Tietê é um jogador de suma importância para o Botafogo, um jogador que corre muito, que trabalha muito dentro de campo, que batalha muito. Claro, ele não tem tanta combatividade, é um jogador que não tem ali tanto cacuete para marcação, apesar de ser volante, né? Um volante construtor, mas Tietê é muito importante e faz muita falta quando ele não joga ali no Botafogo, né? Então, vamos aguardar aí quando o time estiver completo, com a chegada do Alan, como é que o nosso Thiago Nunes vai escalar o nosso time, o glorioso Botafogo, para as partidas restantes da fase de grupos da Libertadores da América. Vamos aqui no Fogão Net, aqui, temos algumas notícias aqui. A galera ainda está chegando ainda, devagar, está chegando ainda na live. Ainda está meio tímida, mas galera, pode mandar mensagem aí, pode mandar pergunta, pode falar aí o que você quiser aí, porque a gente está aqui para bater papo. Livezinha sábado para bater papo. Você que está em casa de bobeira aí, chega junto, chega mais e vamos bater papo aí, vamos falar de Botafogo, porque parece que as coisas estão melhorando e aos poucos a torcida está esquecendo o vexame do ano passado, o vexame de 2023. Aos poucos, o John Textor está fazendo a galera voltar a acreditar, já que o John Textor resolveu abrir o bolso e trazer novos jogadores. E o Botafogo hoje, ele conta com uma legião de jogadores que são líderes, né, que são capitães nas equipes a qual eles atuaram. O Botafogo hoje tem uma legião de capitães que podem exercer esse papel de liderança dentro de campo. O Botafogo hoje conta com o Damian Soares, com o Gregory e o Alan, que reforçam esse perfil de liderança. São contratações que trazem para o Botafogo
uma segurança para os outros jogadores. São jogadores que têm liderança da onde eles vieram. Então, nós temos aqui essa matéria aqui justamente do Fogão Net falando sobre isso, né? Que vamos dar uma lida aqui e vamos debater aqui essa matéria também aqui do Fogão Net. Não é segredo de ninguém que o John Textor quis mudar a cara do elenco do Botafogo. Depois do fracasso do segundo turno do Campeonato Brasileiro e de 2023, e os últimos reforços que chegaram e ainda vão chegar mostram essa clara alteração no perfil. O Botafogo, ele, de fato, ele vem alterando o perfil do time, os jogadores, muitos que saíram não tinham esse perfil de liderança, eram jogadores muito calados. A torcida reclamava muito que o time do Botafogo era um time muito bonzinho, um time muito não fazia falta, que não chegava junto, que estava faltando aquele cara mau, o bad boy, o jogador, o bandido. E agora o John Textor está mudando esse perfil, está mesclando mais isso com jogadores de mais experiência, de mais liderança dentro de campo. Então o John Textor está buscando aí trazer ao contrário do que foi o ano passado. Ele identificou a falta desse jogador e está trazendo aí esses jogadores para esse ano, para encorpar o elenco do Botafogo. Então, os últimos reforços que chegaram e ainda vão chegar mostram clara alteração desse perfil. Como lembrou bem o Vitão, deve estar falando aqui do Vitão do Fala Fogão, né? O Vitão Fala Fogão, amigão nosso. O Alexander Barbosa, Damian Soares, Gregory, e que ainda não foi oficializado, e o Alan, que assinou um pré-contrato, só deve chegar em junho, ou aliás, em julho, tem em comum o fato de terem usado a braçadeira de capitão ao longo de suas carreiras, por Defensa e Justiça, Getafe, Inter Miami e Al-Wahda, respectivamente. Os jogadores que chegaram já foram capitães nas equipes a qual passaram. Em busca de jogadores de liderança que chamem a responsabilidade e tenham influência positiva no vestiário e no gramado, contestem a arbitragem, por que não? E enervem os adversários, se justifica. É algo que o Carly, por exemplo, fazia e o elenco alvinegro não tinha esse jogador. De fato, o Joel Carly, quando ele estava em campo, ele brigava com o juiz, ele discutia com os jogadores adversários, ele tentava criar um clima de guerra ali e tirar a paciência do adversário. O Carly exercia esse papel, ele fazia esse tipo de coisa em campo e no ano passado faltou esse jogador para que o Botafogo tivesse também dentro de campo uma vantagem, né, psicológica em cima do adversário, né? Então, a gente vai aí ter, nesse ano, jogadores muito carimbados, experientes e capitães das equipes de qual vieram. O William Pires está aqui com a gente. O William Pires mandou um boa noite, irmão. Mandou aqui o foguinho para a gente. O William Pires também, que está sempre ligadinho na nossa live, sempre ligadinho no nosso canal. É um dos nossos incentivadores. E eu queria perguntar para você, irmão, William Pires, você acha que o Botafogo deve entrar como amanhã? Fala comigo. Titular, reserva ou mistão? Fala comigo. Tá aí, o William Pires mandou aqui, chegada de marcação... Chegada de marcação... Peraí, William, deixa eu tirar, tem um coraçãozinho aqui, cara, que tá me atrapalhando ali a mensagem aqui do William. Vamos lá. Mas ele tá falando aqui da marcação do Botafogo do ano passado. Vamos lá. Chega de marcação fofa. Agora nosso meio-campo será pegador. Justamente. Agora nós temos jogadores ali pegadores, né? Os jogadores com características de marcação, de tomada de bola, de bote. Estava vendo um vídeo do Gregory. Eu admito que não conheço muito o futebol do Gregory e tal, mas estava vendo uns vídeos sobre ele e ele... Cara... Ele é muito bom no bote, cara. É muito bom de roubada de bola, muito ladrão de bola, e eu acho que vai contribuir muito pro Botafogo. Um cara que chega para botar respeito. O atacante olhar para a cara dele e falar assim, opa, calma aí. Tem um cara ali que tá impondo respeito. Tipo, o lance do ano passado, aquele lance do gol do Palmeiras lá, que o Hendrick saiu driblando meio time, se tem uns caras desses no time, já parte ele antes dele chegar na área. Entendeu? Era o que tinha que ter acontecido.
O Botafogo ficou olhando o Hendrick correr com a bola, ele saiu driblando todo mundo, ninguém deu bote, ninguém chegou, ele acabou fazendo o primeiro gol do Palmeiras ali, botando o Palmeiras de novo no jogo. Se tem uns caras desses no jogo aí, entendeu? Já acaba com a graça dele. Então, são os caras que o Botafogo está precisando, e o John Textor, inteligentemente, conseguiu identificar o perfil que estava faltando de jogadores ao Botafogo, né? O Ricardo Lage está aqui também, mandando saudações alvinegras. Ricardo Lage, um beijo, saudações para você também, meu amigo. Você também que está sempre ligadinho aqui na live, está sempre atendendo ao chamado do Gladson DJ. Quando tem uma live, você aparece. Aquele abraço, aquele saudações alvinegras bem gostoso para você. William Pires, chega. Vai ter. O William Pires está respondendo aqui sobre a questão do time do Botafogo amanhã, que eu pergunto a você, né? O que você acha que o Botafogo deve, como o Botafogo deve entrar em campo amanhã, né? E se entra com mistão, se entra com titular ou se entra com reserva. O William Pires está respondendo aqui para mim, ele está dizendo que vai ter que ser misto. Todo reserva não concorda. Eu também não concordo, William. Também não concordo. E mistão até vai, mas para mim tinha que entrar com titular logo. Cara, antigamente os jogadores jogavam a temporada inteira com um time, sabe? Os gramados eram ruins, não tinha tanta lesão como tem hoje em dia. Hoje o cara tá jogando, pisa de mau jeito, tá machucado, é panturrilha, é não sei o quê. Antigamente não tinha isso, era um time do começo do ano até o final, e hoje parece que os jogadores são de vidro, né? E a gente precisa preservar jogadores. Primeiro que o time que o Botafogo vai pegar na Libertadores não me assusta, não é um time que me assusta, né? E sabendo que o Botafogo tem um jogo para decidir aqui no Newton Santos, eu, na minha opinião, gostaria que o Botafogo fosse com o time titular e ganhasse do Vasco, até para depois não escutar a gracinha do torcedor vascaíno, né? Então, eu gostaria muito que o Botafogo tivesse com o time titular amanhã. O William Pires está mandando mais uma mensagem aqui. Pois é, ainda mais que hoje em dia pode substituir 5 jogadores, dá para dosar a minutagem do elenco. Com certeza, William, é isso aí. Eu acho que dá para jogar com o time titular, sem desespero, na tranquilidade. O jogo é no Newton Santos, os jogadores estão acostumados com o gramado do Newton Santos, então acho que dá para jogar com o time titular. Sabemos que o time do Vasco é um time muito guerreiro, é um time que chega junto, mas tem muito jogador ali que não vai jogar. Parece que o Medel não joga, o Medel é um cara que chega junto. E o Vasco também vai ter os problemas, vai ter os desfalques. E eu acho que o Botafogo tinha que ganhar o jogo para poder ficar tranquilo. Porque, sinceramente, amanhã eu não estou a fim de ouvir gracinha de vascaíno, né? O Medel parece que foi expulso, né? Daquela confusão lá, o Medel foi expulso. Tem jogadores do Vasco que se machucaram. Parece que tem 2 jogadores do Vasco fora de combate que se machucaram em jogos aí contra os times pequenos. E as confusões ali do jogo do Vasco contra o Fluminense aí no meio da semana, tiveram jogadores expulsos, né? Então, parece que está propício para o Botafogo jogar amanhã com o seu time titular. Eu preferi o titular. Então, vamos lá. As referências técnicas, continuando aqui aquela matéria que a gente está valendo sobre os jogadores que estão chegando e tem perfil de liderança, né, que já foram capitães nas equipes da qual atuaram. Referências técnicas do Botafogo como Eduardo, Tietchan e Tiquinho Soares não pareciam ter esse estilo. Marçal, que foi o capitão alvinegro, sim, mas algumas atitudes tomadas ao longo do Campeonato Brasileiro acabaram não se mostrando eficientes. O Marçal, que foi aquele choro que ele fez no meio da torcida ali, naquele protesto ali, sinceramente acabou com a imagem do Marçal como nosso capitão, né? Desde o começo da temporada, o técnico Thiago Nunes tem tentado dar moral aos remanescentes e feito um rodízio com a abraçadeira. Tietchan foi o capitão 4 vezes, enquanto Marçal, Bastos e Gatito, e por último Marlon Freitas também já utilizaram a faixa nesse campeonato carioca. Eu vi muita gente reclamando, né? Muita gente falando que o Marlon Freitas não deveria ter sido o capitão do Botafogo nesse último jogo contra o Volta Redonda. Por mim, Marlon Freitas é um dos poucos jogadores dos criticados que ainda tenta fazer alguma coisa em campo, né? O Marlon Freitas se queimou muito com aquela piscadinha e a gente não sabe quando a torcida vai esquecer essa piscadinha do Marlon Freitas, mas, na minha opinião, é um dos poucos jogadores remanescentes, dos que estão mal, né, dos que são vaiados, que tentam fazer alguma coisa em campo, né?
William Pires, Medel não joga, confirmando para mim, Medel não joga. Sidney Ferreira, aquele abraço, Sidney Ferreira, muito obrigado aí por estar aí presente na nossa live, estar participando, prestigiando. Muito obrigado. Você que não é inscrito no canal, se inscreva para a gente poder fazer número e YouTube notar o nosso canal, galera. Não se esqueça de se inscrever não, galera. Se inscreve no canal, assista o vídeo, compartilha, like e vamos que vamos. Sidney Ferreira, tem que entrar com o time titular. A confiança só vai voltar com as vitórias. Eu também acho. Acho que uma vitória amanhã contra o Vasco já melhora muito o ambiente, já dá muita confiança ao elenco, ao time do Botafogo, que ganhou bem, né, durante a semana aí do Volta Redonda. O Volta Redonda que não é mais aquele Volta Redonda, né, que a gente tanto via jogar o Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda era praticamente o quinto time do Campeonato Carioca, e o Volta Redonda vem fazendo uma campanha muito ruim, mas o Volta Redonda é treinado pelo Felipe, que tem uns lampejos ali de Diniz, né? Mas o Botafogo fez uma partida muito boa contra o Volta Redonda, e uma vitória contra o Vasco amanhã aumentaria essa confiança. E eu acho que o Botafogo deve ganhar do Vasco, precisa ganhar do Vasco, e para isso, time titular. Porque o time do Vasco não é um time bom. Eu não acho o time do Vasco um time excelente, não acho o time do Vasco um time bom, mas é um time muito aguerrido, é um time que corre muito, que marca muito e que não dá mole na hora de correr atrás da bola. Então o Botafogo precisa, de fato, dos seus titulares e fazer ali, durante o jogo, ali, as substituições, tá ali fazendo as mudanças para não estourar nenhum jogador. Mas eu entraria com o time titular. William Pires, a vantagem deles é que o técnico deles é muito melhor que o nosso. No caso, ele está falando lá do técnico do Vasco, né? Que por pouco não treinou o nosso Botafogo ali em 2000, se eu não me engano, 2019, quando o Botafogo caiu, 2019, né? Ele chegou ao Botafogo, teve um problema de saúde e acabou não conseguindo treinar o Botafogo. Eu gosto do Ramon Dias, é um bom treinador, é melhor do que o nosso treinador, claro, é um treinador que conseguiu dar espírito de luta ao Vasco, conseguiu dar um perfil ao Vasco, mas ele não tem material humano ainda para poder desenvolver um trabalho melhor, né? Ele faz o que pode no time do Vasco e vai fazendo um bom trabalho, e é um cara muito mais experiente que o Thiago Nunes. Vamos ver se o Thiago Nunes vai conseguir vencer esse duelo aí contra o Ramon Dias, né? Contra o Flamengo não foi mole do Thiago Nunes, acho que o Botafogo jogou uma partida correta contra o Flamengo, né? E acabou perdendo numa falha do Gatito aos 50 e poucos minutos do segundo tempo, o jogo quase acabando. Então, o Thiago Nunes até que foi bem no clássico contra o Flamengo, e eu não tenho o que reclamar dele, né? Então vamos ver amanhã como é que vai ficar esse duelo de técnicos. O William está falando aqui verdade, Sidney. O William concorda com o Sidney, que as vitórias trazem confiança, e o Botafogo precisa ganhar amanhã para trazer a confiança. E o William Pires está falando que foi 2020, né? 2020 foi aquela do Botafogo. O Botafogo jogou a Série B de 2021, né? E a gente teve, em 2020, por pouco tempo, o Ramon Dias como treinador do Botafogo, né? Então, a gente tem aí amanhã esse duelo importantíssimo. E se o Botafogo ganhar do Vasco amanhã, cara, o Botafogo vai praticamente tirar o Vasco da disputa. Praticamente tirar o Vasco da disputa, porque o Nova Iguaçu vem bem, o Nova Iguaçu está ali no bolo ali, e ele já jogou todos os clássicos. O Nova Iguaçu agora só pega times pequenos e tem aí a possibilidade de pontuar bastante no restante do seu campeonato, né? Então, vamos lá. William Pires, curioso para ver a história do Damian Soares. Eu também. Mas agora fica assim, o Damian Soares, ele tá ali, vai jogar, né? A gente queria a chegada dele de um lateral, porém o Matheus Ponte tomou conta da posição, William. Matheus Ponte tomou conta da posição, tá bem na posição, né? E eu não entendo porque ele não jogou o ano passado, não tentaram colocar o Matheus Ponte, ele jogou apenas ali aquele jogo da Sul-Americana ali como titular, foi o único jogo que ele entrou. E eu não entendo porque o nosso técnico, né, na época, o que substituiu o Castro, o Burlage, ele não usou o Matheus Ponte. Ele queimou o Diplácido, ele parou de usar o Diplácido por causa das situações que aconteceram antes do clássico contra o Flamengo. Ele parou de usar o Diplácido, começou
a improvisar gente ali na lateral e não usou o Matheus Ponte. Não sei porquê. O Matheus Ponte se mostrou muito seguro, entrou no clássico contra o Flamengo esse ano, entrou na furada, foi muito bem, marcando ali a ponta esquerda do Flamengo, que é muito boa, que é Cebolinha, está em grande fase, está jogando bem, e o Matheus Ponte também não deu chance para o ataque do Volta Redonda no jogo passado. Então parece que Damian Dias e o Matheus Ponte vão disputar ali pau a pau essa lateral direita. E ainda tem o Rafael, que o Rafael também é um cara que chega junto, chega duro. Nós temos ali 3 jogadores na lateral direita de forte marcação, né? Tanto o Rafael como o Damian, como o Soares, como o Matheus Ponte, são ótimos jogadores de marcação. A nossa lateral direita, ela tem um poder de marcação muito forte, né? Já a lateral esquerda não tem, quando o Hugo joga. O Hugo é um jogador agudo, é um ala, mas não tem poder de marcação como o Marçal tem. Já o Marçal não é tão bom no ataque. Então a gente precisa juntar, fazer uma vitamina ali de Marçal com o Hugo para ter um lateral completo, né? Porque os dois não fazem a mesma função dentro de campo. O Marçal até que começou bem quando ele chegou ao Botafogo, quando ele jogava ali com o Jefinho, parece que era uma dupla que dava certo, Marçal e Jefinho, mas depois da saída do Jefinho, parece que o Marçal esqueceu como é que se joga a bola. William Pires, Ponte não comprometeu, mas também não é nada demais. Damian será titular fácil. Ponte, mais para frente, mais experiente, deve assumir a posição titular. Também acredito, cara. O Matheus Ponte é um jogador muito promissor, cara. É um jogador muito promissor, um lateral muito promissor. Precisa de ritmo, precisa de jogo, precisa jogar, né? Precisa estar em campo. Então, isso faz falta para o jogador também, um jogador jovem, um jogador que não joga, que não entra em campo, ele nunca vai pegar experiência, nunca vai pegar ritmo e nunca vai mostrar o seu potencial. Mas eu acho que tem potencial. E também acredito que o Damian Soares assuma a posição de titular, até pelo que ele vem apresentando no Campeonato Espanhol. Parece que fizeram uma festa quando ele saiu de lá. O torcedor do Getafe botou faixa no campo, levantaram ele, foi uma comoção ali que marcou a saída dele lá do Getafe. Então parece que ele era muito querido lá, um jogador muito querido pela torcida e pelos jogadores. Então acredito que vai fazer muito sucesso aqui no Botafogo. Todos os times da Série A estão se ajeitando ainda. E com o Botafogo não é diferente. Isso aqui é o Sidney Ferreira. O Botafogo realmente, Sidney, muita gente reclamando da demora do Botafogo em reforço. E parece que o Botafogo conseguiu fechar as lacunas que tinha do elenco. Faltando apenas, na minha opinião, um lateral esquerdo e um meia para jogar ali na do Eduardo, né? Então, para mim, faltam 2 jogadores. 2 jogadores, o Botafogo, para mim, está com o elenco fechado. O Botafogo já trouxe uma reserva para o Tiquinho, já trouxe 2 volantes, já trouxe lateral direito, está recuperando um, já está botando o outro para jogar, que é o Matheus Ponte. Trouxe uma zaga nova, trouxe uma defesa nova, uma defesa que parece ser muito boa, né? Então, o Botafogo já conseguiu ali ter... Na verdade, o Botafogo na ponta direita ele tem 3 opções, e na ponta esquerda ele tem 2, né, que é o Sá e o Jefinho. Na ponta direita tem o Savarino, tem o Júnior Santos e tem o menino que chegou agora, o Luiz Henrique, né? E parece que dá uma dor no coração de ver o Júnior Santos incrível. A gente sente uma dor no coração de ver o Júnior Santos no banco. O Júnior Santos está jogando uma bola desde que o Lúcio Flávio assumiu o time do ano passado. O Júnior Santos voltou a jogar bola, voltou a ser o nosso grande tanque, né, ali na ponta direita. Então o Botafogo está bem servido, está com o elenco muito bom, está montando um time muito bom, para mim, um dos mais fortes do Brasil, tá? O Botafogo está montando um dos elencos mais fortes do Brasil, mas para mim faltam essas 2 peças. Um meia cerebral, um cara que vai fazer a criatividade no meio campo, e um lateral esquerdo que seja um pouco mais completo do que o Hugo e de que o Marçal. Tirando isso, John Textor certinho no mercado, muito bem, e a gente que reclamou tanto da demora das contratações, reclamou tanto aí que o Botafogo não estava sendo agressivo no mercado como foi prometido, o John Textor foi lá e mostrou que o Botafogo está sendo agressivo sim. Então, galera, vamos aguardar aí agora o meia. Acredito que o meia vai vir, o meia vai ser anunciado nesses próximos dias aí, esse meia camisa 10, né? E já para a lateral esquerda nós não temos aí previsão.
né? Nós temos aí nenhuma previsão de lateral esquerdo para o Botafogo. Mas o meia está sendo estudado, o Botafogo está sondando jogadores. Teve um argentino que é muito promissor, né? Um jovem promissor argentino que o Botafogo sondou, parece que é o Aimada, ou Almada, um negócio assim, que o Botafogo sondou, e o Botafogo está buscando alguns jogadores aí para a posição de meio campo, porque o Eduardo, infelizmente, o jogador que vem decepcionando o Botafogo, vem decepcionando a torcida há muito tempo. O Eduardo parece que esqueceu como é que joga bola, esqueceu como é que se joga e se faz uma boa partida. O Eduardo é muito bom taticamente, é um cara que preenche espaço, é um cara que sabe se posicionar dentro de campo, aparece pouco nesses momentos e erra muito nas finalizações e nas jogadas ofensivas. O Eduardo perde muito gol de cara e a gente precisa aí entender também o que está acontecendo com o Eduardo. Talvez um banco resolva o problema do Eduardo, que ele coloque a cabeça dele no lugar e volte a jogar bola, porque o Botafogo melhorou no ano passado a partir da volta do Eduardo. O Botafogo estava fazendo um campeonato carioca muito ruim, um campeonato carioca muito mal, e a volta do Eduardo conseguiu levantar ali as atuações do Botafogo e melhorar as atuações do Botafogo. Então, o Sidney está falando aqui que todos os times estão se reforçando ainda, estão. O Flamengo fez contratações pontuais, o Flamengo não trouxe aquele caminhão de jogadores, né? E o Fluminense trouxe alguns jogadores, o Fluminense aproveitou algumas oportunidades de mercado, né? Tem aí um time de nome, né? Muito bom, né? Jogadores que têm nome, e vamos ver como é que fica aí pro resto da temporada, porque a gente sabe que o Diniz é um jogador, um treinador. O Corinthians está investindo muito, o Palmeiras está meio devagar, então a gente tem um começo de ano aí ainda um pouco devagar para todos os clubes. Então vamos ter paciência, vamos aguardar que o papai John Textor vai trazer um time bom para a gente esquecer de vez 2023, que é o que a gente precisa, esquecer 2023, né? William Pires, vamos lá, William Pires. Ponte vai aprender muito com a experiência do Damian Soares. Eles devem conversar muito, são uruguaios, né? Eles têm ali a mesma filosofia de vida, praticamente, se entendem não só a língua, jogam na mesma posição, defendem as mesmas cores. E eu acho que o Damian Soares, ele com certeza vai ser um ótimo professor para o Matheus Ponte. Cara, o Matheus Ponte vai se tornar um ótimo lateral e vai nos dar muitas alegrias, galera. Vamos aguardar que essa dupla aí vai dar muito certo, vai dar muito certo. Ricardo Lages, não é querendo ser viúva do Castro, mas é mais uma consequência do abandono dele ao projeto. Ele saberia desenvolver e evoluir o Matheus Ponte. O rapaz parece que vai ser um bom jogador. Sim, com certeza. O Matheus Ponte na mão do Luiz Castro seria um outro jogador, teria um outro aproveitamento dentro do elenco e com certeza não ficaria tão escanteado como ficou, né? Parece que o Matheus Ponte foi liberado para disputar o pré-olímpico, né? O Thiago Nunes disse que acompanhou os treinamentos dele, o desenvolvimento dele no pré-olímpico e agora está começando a utilizá-lo com mais confiança, né? Mas esse processo que está acontecendo agora com o Matheus Ponte, nas mãos do Castro, já teria acontecido há muito tempo. Eu também não gosto de ser viúva do Castro, cara, mas infelizmente, hoje em dia o Castro, ele teria ganho esse Campeonato Brasileiro de 2023 e hoje estaria administrando muito bem as peças, estaria muito feliz com as peças que estão chegando ao Botafogo nas mãos dele, né? Então, ele faz muita falta. Infelizmente, o Castro faz muita falta, o Ricardo, pra gente. Ricardo Lages, vejo o Textor querendo montar um elenco forte para conquistar um título o mais rápido possível e assim o Botafogo se estabelecer como um clube onde jogadores experientes ou base queiram vir. Com certeza, ele quer dar uma resposta para a torcida. O que aconteceu ano passado foi muito grave, muito forte, traumatizou muita gente, né? Tem muito setorista do Botafogo que ainda está com o pé no freio, devagar, por conta do que aconteceu no ano passado. A torcida está devagar, a torcida ainda está muito magoada com o que aconteceu. O John Textor quer dar uma resposta e precisa dar uma resposta imediata para o que aconteceu ano passado. O Botafogo precisa ganhar um título para que a torcida esqueça de vez o 2023. E o John Textor precisa, por outro lado, investir na base, investir aí nos nossos jogadores das categorias inferiores, porque
Precisa, né? O Botafogo fez uma campanha muito mais ou menos ali na Copinha. A gente vê ali o time do Botafogo muito mais ou menos, jogadores muito fraquinhos, não tem muita força ainda para poder chegar ao profissional e ajudar, né? Então o Botafogo precisa reforçar a sua base para que seja um celeiro, para que seja assim uma fonte de renda para o Botafogo muito boa. O Botafogo tem que revelar, tem que formar bons jogadores para poder ter essa mescla com jogadores experientes, ganhar título e vender bem, né? Então o Botafogo precisa muito que a sua base seja reestruturada, seja novamente uma base que revele jogadores para o mundo. Welton Marciliano. Welton Marciliano, obrigado pela tua presença aqui, a sua mensagem. E eu vou ler aqui. Se o Botafogo trazer um dos três, vai ficar espetacular o time. Felipe Coutinho, Oscar ou Felipe Anderson. Galera, de acordo com essa mensagem aqui do Welton Marciliano, vou fazer mais uma pergunta. Quem você prefere que seja o 10 do Botafogo? Tá? Desses três aqui que ele falou. Felipe Coutinho, Oscar ou Felipe Anderson? Quem você prefere? Qual dos três faria melhor o papel de camisa 10 do Botafogo? Eu, particularmente desses três aqui, ficaria com o Coutinho. Ficaria com o Coutinho. O Oscar joga muita bola, o Felipe Anderson também, mas eu ficaria com o Coutinho. Para mim, o Coutinho é um jogador perfeito para pegar a 10 do Botafogo e fazer as ligações entre meio e ataque. E você que está na live, o que você prefere? O que você acha? Qual desses três jogadores? Ou se você tem um outro, né? Só não vale vir de Modric, porque o Modric é um delírio que surgiu aí essa semana aí, o Modric jogando com a camisa do Botafogo, né? O Modric que tem um salário de 10 milhões de euros, vai chegar no Brasil para ganhar o quê, né? O Botafogo não consegue dar nem metade do que esse cara ganha na Europa. É muito dinheiro, é muita bala o que esse cara ganha. O mercado árabe está em cima dele, né? MLS está em cima dele, outros times da Europa vão querer ele, então dificilmente ele vai vir aqui para o Brasil. Então, tirando o Modric, fala para mim aí o que você acha, qual camisa 10 que você quer vestindo o manto botafoguense para a disputa dos campeonatos de 2024. Tá feita a pergunta aí, Welton. Eu quero que você escolha um deles, cara. Escolhe um deles aí. Sidney Ferreira. A única coisa que me preocupa é o nosso técnico. Tomara que ele não invente muito. Agora a gente vai ver quem é o Thiago Nunes, o Sidney. A partir de agora, né, a gente acredita que o Thiago Nunes vai ser testado. Porque o Campeonato Carioca a gente entende que é um campeonato onde os treinadores fazem muitos testes, muitas experiências. Com o Botafogo não foi diferente, o Thiago Nunes fez muitos testes, muitas experiências. Eu queria que ele fizesse um teste e ele não fez, que foi colocar o Savarino para jogar uma partida no lugar do Eduardo. Ele não fez esse teste. O Savarino, ele continuou atuando pela ponta, jogando pelas pontas ali, cortando para o meio. E eu queria o Savarino jogando ali como o 10 do Botafogo. Já que ainda não temos um camisa 10, seria um teste ideal. Eu queria que o Thiago Nunes fizesse esse teste para saber se há a possibilidade do Savarino jogar na posição do Eduardo no meio-campo. Tá? Então, ele tentou ponta esquerda na ponta direita na ponta esquerda, tentou volante, primeiro volante de segundo, segundo de primeiro, tentou lateral esquerdo na lateral direita, tentou goleiro, ele fez de tudo, ele testou todas as peças que ele tem no elenco, né? Acho legal, acho certo. A gente sabe que os jogadores podem não render fora de suas posições, foi o que aconteceu, né? Mas a partir de agora, jogando aí essa Libertadores, os testes acabaram. O Botafogo tem que jogar a Vera, tem que jogar legal, e eu quero ver agora o teste que o Thiago Nunes vai ser submetido. Vamos saber quem é de fato o Thiago Nunes e o quanto ele vai contribuir para o Botafogo no resto da temporada. Ele me preocupa? Preocupa. Mas já que já foi contratado, já que já foi pago, já que está com o contrato assinado, esse vai ser o cara que vai levar o Botafogo a os títulos de 2024. Vamos torcer, vamos apoiar, vamos tentar acreditar que o Thiago Nunes vai ser esse cara. Porque não tem jeito. Não tem jeito. William Pires. Felipe Anderson vai para a Juventus. Não vem não. Entre Oscar e Coutinho, acho mais fácil o Oscar vir para cá. Porque o Oscar está com um contrato terminando lá na China, né? Parece que já vai ficar livre.
Então, é muito mais fácil você trazer o Oscar nesse momento do que o Coutinho. Mas preferência por preferência, bola por bola, eu prefiro o Coutinho. O Oscar, às vezes, é meio preguiçoso, é meio vagalume, e eu prefiro o Coutinho, né? O Coutinho, acho que, tá, na minha opinião, está mais preparado para jogar no Botafogo do que o Oscar. Araújo Lima Lima. Boa noite, Gledson. Raimundo Nonato. Manaus, amanhã. 2-0 Botafogo sobre o Vasco. Araújo Lima Lima, um abraço para você. Um abraço para toda a galera de Manaus aí ligadinha. Torcida grande do Botafogo em Manaus. Ah, Araújo, espalha o canal do Gledson DJ pra galera de Manaus aí. Você conhece muito botafoguense aí. Avisa pra galera aí, ó. Tem um canal maneiro, tem um canal legal do Gledson DJ. Se inscreve no canal, pede pra galera se inscrever, pede pra galera ajudar, valeu? Manaus é terra de botafoguense. Então, um beijo pra toda a galera de Manaus aí. Valdemar Lessa. Boa noite, Valdemar. Seja bem-vindo. Manda sua mensagem, manda sua pergunta, responde a pergunta aí que a gente está fazendo aí no momento. Eu perguntei se você preferia que o Botafogo entrasse com o time titular, reserva ou mistão amanhã contra o Vasco. E agora eu quero saber quem é o seu camisa 10 preferido para vestir a gloriosa camisa do Botafogo, a camisa 10 do Fogão. Nós temos aqui Coutinho, nós temos aqui Oscar, nós temos aqui também Felipe Anderson, algumas opções. Eu quero saber de você quem você prefere para vestir a 10 no nosso Fogão amanhã no Clássico contra o Botafogo. Ricardo Lage. Eu prefiro o Coutinho, porém ele se machuca sempre. Oscar está há muito tempo na China e ele pode vir e arrebentar ou ser muito mal. Incógnita. Felipe Anderson parece ser o melhor custo-benefício. O Felipe Anderson, como o William Pires parece estar indo para a Juventus, né? Dificilmente vai pintar no futebol brasileiro. Eu gosto do Oscar, acho que o Oscar joga muita bola, mas há muito tempo deixou de ser o Oscar. Muito tempo mesmo o Oscar deixou de ser o Oscar. O Coutinho se machuca muito, de fato, mas eu prefiro o Coutinho também, o Ricardo. O Coutinho também seria minha... Se colocar Coutinho e Oscar, eu prefiro o Coutinho. Entendeu? O Coutinho também já tem ali um entrosamento com o Alan, né? Subiram juntos, estiveram ali na mesma safra ali do Vasco ali, o Alan e o Coutinho. Então acho que daria certo no meio-campo do Botafogo o Coutinho com a 10, jogando ali na posição do Eduardo. William Pires, Coutinho é mais cerebral, o Oscar é mais parecido com o Eduardo mesmo, com mais velocidade. O Coutinho é um jogador um pouco mais inteligente. E a gente precisa de um jogador assim, cara. E muitas das vezes, ano passado, o Botafogo ele precisou nitidamente ali de jogadores mais cerebrais. Jogador que para a bola, que pensa, que constrói, que toca para o lado, que recebe, que se apresenta. O Botafogo precisou de um jogador desse aí no ano passado e não teve, né? O Botafogo é um time de muita força física, um time alto, forte, que corre muito, mas não tem um cérebro no meio de campo, né? O Botafogo joga muito rápido, transição rápida, mas não tem um jogador ali que, pensa, acalma o jogo, toca aqui, toca ali. E o Coutinho seria esse jogador para fazer essa função. Então eu acho que o Coutinho seria perfeito e faria ali o papel de um jogador que o Botafogo hoje não tem no elenco. O Botafogo não tem nenhum pensador dentro do seu elenco para jogar no meio campo. Então seria muito legal ter aí o Coutinho, galera. O Elton Marciliano, dizendo que também prefere o Coutinho. Galera aí voltando no Coutinho. Ricardo Lages, é verdade. O Coutinho é próximo do Alan. Está na hora do Alan e o Rafael investirem no Coutinho até alugar a mente dele, com o Botafogo. Ouvi dizer que o Coutinho era botafoguense na infância. Também ouvi essa história, né? Tá rolando muito principalmente no Twitter, né, Ricardo? A galera botando os jogadores lá com a camisa do Botafogo e tal. E tá rolando aí essa história de que o Coutinho é botafoguense de infância. Então, galera, voltando a falar do jogo de amanhã, falando do Campeonato Carioca, né, dando um corte aqui nessa situação, mas você pode continuar respondendo aí qual é o camisa 10 que você quer pintando aí no Botafogo e que tipo de escalação você quer amanhã. Titular, reserva ou mistão? Continua respondendo aí, que a gente vai lendo sua resposta e vai jogando no ar aí e vai dando aí um alô para você aí que está prestigiando a live.
Botafogo aumenta a chance de classificação às semifinais do Carioca para 72% após a 8ª rodada. Após essa rodada aí que acabou. O Botafogo viu suas chances de classificação às semifinais do Campeonato Carioca aumentarem de 49,1% para 72,1% após a vitória sobre Volta Redonda na última quarta-feira, lá em Volta Redonda, no Raulinho de Oliveira. A conclusão da 8ª rodada. Dos 5 primeiros colocados, além do Botafogo, apenas o Flamengo venceu e o time rubro-negro derrotou o Bangu por 3-0 em Aracaju e pulou para a liderança. O Fluminense e Vasco ficaram no 0-0 e o Nova Iguaçu empatou com Boa Vista em 1-1 no Laranjão. Bom resultado para o Botafogo, bons resultados que trazem aí o Botafogo vivo para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Segundo os cálculos do portal Chance de Gol, Flamengo e Fluminense estão virtualmente classificados com 99,8% e 98,7% respectivamente de chance. O Botafogo é o terceiro time com mais chance à frente do Nova Iguaçu, que hoje tem 50,8%, e o Vasco hoje tem 39,3%. Né? Hoje quem vai segurar essa pemba é o Vasco. A pemba que a gente segurou ano passado, de não se classificar, quem vai segurar é o Vasco, e o Vasco se vire para se classificar para a Copa do Brasil, lembrando que até o 5º colocado vai para a Copa do Brasil. Ainda está valendo essa regra? Essa regra mudou? Você que está no chat aí, você que está na live aí, responde se essa regra mudou, mas eu acho que ainda não mudou. Né? O abaixo do 5º colocado não tem vaga na Copa do Brasil. Então, o Vasco vai ter que ralar, igual o Botafogo ralou no ano passado para se classificar para a Copa do Brasil. Na próxima rodada, Botafogo e Vasco se enfrentam no estádio Newton Santos, no domingo, amanhã, às 16 horas, um confronto direto para o G4, enquanto o Nova Iguaçu visita o Audax, que é o lanterno, e o Nova Iguaçu provavelmente deve ganhar esse jogo, né, em Bacaxá, que vai acontecer no domingo, amanhã, às 18h30. E a gente tem aqui uma tabela com as chances dos times no Campeonato Carioca de se classificarem para as semifinais. Flamengo, 99,8%, como já disse. Fluminense, 98,7%. Botafogo, 72,1%. E o Nova Iguaçu fecha o G4 com 50,8% de chance de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que essas porcentagens aí levaram o Botafogo a perder o título que estava na mão do ano passado. Vasco, 39,3% de chance. Portuguesa, 27,8%. Boa Vista, 10,7%. Volta Redonda com 0,6% e o Madureira com 0,4%. A tabela do Campeonato Carioca hoje tem o Flamengo na liderança com 18 pontos, Fluminense em segundo com 18 pontos também, né? Perde ali em algum critério, no caso o saldo de gols. O Nova Iguaçu ele tem 15 pontos, está em terceiro lugar, e o Botafogo em quarto lugar tem 14 pontos, um ponto a menos que o Nova Iguaçu. O Vasco vem em quinto com 13, Portuguesa em sexto também com 13, Boa Vista em sétimo com 12, Madureira em oitavo com 10, Volta Redonda com 8, Bangu com 5, Sampaio Correia com 4, e o Audax não pontuou ainda na competição. O Audax está zerado na competição. Então o Audax está bem ferrado e deve perder o seu jogo para o Nova Iguaçu, que vai pontuar, e caso o Botafogo ganhe do Vasco, vai ficar complicado para o Vasco se classificar. Vamos lá. William Pires, exatamente, pode reparar quando nossos zagueiros estão com a posse de bola, nosso meio-campo não se apresenta para distribuir o jogo. Eles se escondem atrás da marcação, aí a zaga é obrigada a lançar. Isso é notório, William, isso é uma parada que acontece. Você vê que o Barbosa é um jogador que gosta muito de subir o ataque, e quando ele sobe, ele não tem opções, ele acaba ligando direto para o ataque, ou dando chutão, ou dando um passe para um jogador de ataque, quando esse passe deveria partir de algum jogador do nosso meio campo e não da nossa defesa. Né? Ano passado aconteceu muito com o Cuesta, muito lançamento, muita bola para frente, e os atacantes que se virem. Né? E a gente precisa realmente desse jogador que faça a construção no meio campo, que faça ali 12 feijão com arroz, e vamos atacar e vamos construir, vamos parar a bola, vamos pensar e vamos
fazer a jogada de ataque. O Botafogo precisa muito desse jogador, desde o ano passado. O Elton Marciliano, o Botafogo está contratando só jogadores com perfil de liderança. Alan, capitão do seu time, Gregory, capitão, estava precisando de jogadores vencedores e líderes, e estão chegando nessa janela. Realmente, o Elton, ele bateu de encontro com o que eu já tinha falado no começo da live. O Botafogo está contratando jogadores com perfil de liderança, perfil de jogadores vencedores, jogadores que não gostam de perder, que não abaixam a cabeça e que não estão dispostos a dar piscadinha quando toma uma falta. Então, o John Textor acertadamente vem fazendo contratações muito legais, muito boas para o Botafogo. E a expectativa do Igor Jesus aí, o centroavante, vocês acham que ele pode ser uma boa sombra para o Tiquinho, o Igor Jesus? Vocês acham? O que vocês acham desse jogador? Araújo Lima, Felipe Coutinho jogou futsal no Botafogo. Não sabia dessa, valeu a informação. O Felipe Coutinho já vestiu a nossa camisa no futsal. Ricardo Lage, para amanhã eu faria um mistão quente. Thiago Nunes relacionou os atletas principais, entra com uma formação mista, usa os melhores se tiver necessidade de fazer um resultado. O misto encara o Vasco. Do misto por titular, eu aceito. Não aceito time reserva. Time reserva, não aceito. Dá mais um clássico contra o Vasco. Botafogo aí precisando. Vamos dizer que um empate para garantir a classificação para semifinais. O Botafogo não pode entregar o jogo para o Vasco de jeito nenhum. Lembrando que o time do Vasco não é um time brilhante, não é aquele time ó, mas os caras lutam muito, correm muito e são muito empenhados na marcação. O Botafogo precisa jogar com inteligência para vencer o Vasco amanhã e pelo menos um empatezinho já estava de bom tamanho. William Pires, o Ricardo Lage está respondendo aqui você, o William Pires, meu amigo Najão, grande botafoguense, está no Uber agora trabalhando, parou para dar uma moral no canal. William Pires, isso é verdade, a linha de zaga pega a bola e os meias somem. Ano passado, na fase boa, quem se apresentava sempre foram Eduardo e Tietê. No último jogo, Eduardo fez um pouco. O Eduardo está se escondendo muito. A gente percebe que o Eduardo vem se escondendo muito já há muito tempo. O Eduardo está brincando de pique-esconde dentro do jogo. E o Eduardo precisa se apresentar mais, precisa aparecer mais para poder receber a bola e fazer as jogadas que o Botafogo precisa. Né? A gente precisa do Eduardo, cara. O Eduardo foi um cara muito importante em boa parte do ano passado, né? E a gente precisa que o Eduardo volte a jogar o futebol, volte a jogar bola. O Eduardo precisa voltar a ser o Eduardo, senão vai perder a vaga já para o jogador que vier aí vestir a nossa camisa. Né? A galera apostando aí no Coutinho e no Oscar. Né? A galera aí apostando nos jogadores para chegarem e vestir a camisa do Botafogo, a camisa número 10. A gente vai dar uma olhada aqui numa enquete que o GE fez. Essa mesma enquete aí que eu perguntei a vocês aí sobre o time do Botafogo que deve entrar amanhã. Fernando Santos mandou um superchat aí, ó. Superchat, o primeiro superchat do canal. Ei! Mandou R$2 aqui pra gente aqui. Queria colocar você na tela, Fernando, mas não dá. Fernando Santos, que é amigo nosso lá do canal do Fala Fogão, né? Eu acabei saindo do canal revoltado no ano passado com a campanha do Botafogo. Quis esquecer o Botafogo de vez e sair do canal do Fala Fogão. E o Fernando tá sempre ligadinho com a gente aí, tá sempre aí, chegando junto, mandou R$2, ajudando. Muito obrigado, Fernando. William Pires, ele tá mandando recado para você aqui, o William. Tá mandando um recado para você aqui. William Pires, sai do sofá fogo e vai pro estádio. Tá mandando o William Pires ir pro estádio. William Pires que só... Na verdade, ele não vê nem jogo no sofá, ele tá sempre trabalhando, acredito, o Fernando, que ele escuta pela rádio, né? Porque ele é o Macumber, né? Conhecido como Macumber lá no clube, lá no grupo do Fala Fogão. William Pires, Fernando é parceiro, só é passapano demais. E começou a treta aqui. O William Pires e o Fernando estão de treta, galera. Estão de treta aqui. Um zoando o outro. Mas, pô, Fernando, feliz. Muito obrigado. Você também está assistindo a live, pode mandar o superchat, pode ser membro do canal, tá? Apenas R$4,99 para ser membro do canal.
a gente vai juntar aí alguns membros para poder criar um grupo de WhatsApp, bater papo e criar aí alguns atrativos para a galera que se tornar membro do canal. Então, a gente está aguardando o membrado encher para poder tomar algumas decisões quanto aos benefícios do canal do Clube de Membros. Então, seja membro, se inscreva no canal, faça parte, like, compartilha, manda recado e chega junto. Ricardo Lages. Ô Gledson, no caso do Eduardo não seria um caso igual ao Tiquinho? Ou seja, demora para pegar ritmo? No jogo passado já deu lampejos do seu melhor. Perdeu o gol, mas correu em muitos momentos. Sim, o Tiquinho também, né? A gente viu o Tiquinho correndo mais no jogo passado, né? Passou em branco, tal, mas ele correu mais, procurou mais. Teve uma bonita jogada do Tiquinho ali na frente da área, que ele cortou o zagueiro, chutou para fora, de frente para o gol, ali de fora da área. E teve antes dele sair ali, lançaram a bola para ele, ele deu um pique, foi atrás da bola. Parece que estão melhorando fisicamente, né? Não só tecnicamente, mas fisicamente. A gente precisa ter um pouco de paciência com os dois. Mas eu cobro muito do Eduardo, porque o Eduardo é peça fundamental no esquema do Botafogo, cara. O Eduardo é muito importante e quando o Eduardo joga, dificilmente o Botafogo perde. Então, a gente precisa recuperar o Eduardo o mais rápido possível. Valeu, Ricardo. William Pires. Sim, Ricardo, esse lance me deixa agoniado nos jogos. William Pires está rindo aqui do Fernando, que apareceu aí, deu uma provocada nele. Mas o William Pires, o Botafogo vai montar a seleção aí. O William Pires vai voltar a frequentar os estádios, vai voltar a sentar nas cadeiras do Newton Santos para ver o nosso Botafogo desfilar o futebol em campo. O William Pires vai voltar porque ele vai se empolgar de novo com o Botafogo. Ele está gostando dessa vez das contratações do Botafogo, não está reclamando das contratações. E em breve o William Pires vai estar com a gente no estádio, torcendo para o nosso fogão, galera. Essa live aí hoje está demais. Ricardo Lages, nessa jogada que o Tiquinho perdeu o gol, foi o lance do Eduardo. Foi um passe do Eduardo, foi uma jogada do Eduardo. E eu me referi ao gol que o Eduardo perdeu por cobertura. Eu gritei alto, não acreditando que ele havia perdido. O Eduardo vem perdendo alguns gols desse tipo, né? Não foi só o de ontem, né? Se você for reparar, no próprio clássico contra o Flamengo no ano passado, né? O clássico do fatídico entrega de cargo do Bruno Lage, o Eduardo, ele perdeu um gol, não tão de cara, mas de frente pro gol, ele acabou chutando por cima. E alguns jogos depois desse, e antes desse, o Eduardo vem perdendo gols, ele precisa acertar a pontaria dele. Na hora que ele acertar a pontaria dele, as coisas vão melhorar, né? O Eduardo é um jogador que eu falei no começo da live, em alguns momentos, taticamente o Eduardo ele é muito inteligente, ele é muito importante, ele percorre espaço do campo onde ele consegue puxar a marcação, onde ele consegue abrir buracos na defesa adversária, mas na hora de finalizar, o Eduardo precisa caprichar um pouco mais, né? E parar de se esconder, como vem se escondendo em alguns jogos. Weberson Silva. O Botafogo esse ano vai ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Deus te ouça. Deus te ouça, tomara que aconteça, que o Botafogo ganhe 2 títulos para a gente poder ficar duplamente feliz e ir lá em General Severiano comemorar com um manequinho lá, botar a camisa no manequinho, a bandeira. A gente está precisando comemorar um título que já está na hora. Já está na hora da gente comemorar um título grande, um título importante. Se vierem 2, eu vou dar graças a Deus. William Pires, verdade. No começo o Eduardo, se chegasse dentro da área, ele fazia os gols. Do segundo turno para cá, ele teve várias chances e não aproveitou. Ele vem perdendo muitos gols, né? O Eduardo vem errando muita pontaria. Muitos gols de frente, ele tenta colocar. Pior que ele tem tempo de parar, de pensar e de ver como vai chutar, como vai bater na bola e acaba batendo errado. O Eduardo sempre está errando no arremate, né? Ele está tendo chance até de pensar em qual ângulo ele vai chutar, em qual canto ele vai chutar, e está errando. Ou está botando muita força para fora, ou está botando... Na verdade, ele sempre chuta para fora, né? Dificilmente o goleiro pega um chute do Eduardo porque não vai no gol. A maioria das vezes o Eduardo chuta para fora, fora do gol. Pô, Ricardo Lage. Pô, se ganhar 2 títulos grandões assim de uma vez, até passo
Vamos lá. Pô, se ganhar 2 títulos grandões assim, de uma vez, até até a pessoa que só critica passa pianista. A galera que critica vai ter que passar pano, não tem jeito. Galera, eu tô com uma dificuldade daqui porque tem um coração aqui, um coraçãozinho que fica na frente do final do que a galera escreve aqui. Aí essa última palavrazinha aqui acaba escapando. Mas é isso. 2 títulos importantes, não vai ter quem critique. Eu quero ver agora a galera na arquibancada com faixa de fora texto, que fora não sei o quê, né? Com as contratações que estão chegando, parece que essa galera vai sumir do estádio, né? E vão canalizar, né, a sua insatisfação ao Marlon Freitas, né, ao Marçal e ao Thiago Nunes. São as vítimas, são as próximas vítimas da torcida do Botafogo, essas 3 pessoas. Panista, esse corretor sempre me derruba, aqui dizendo o Ricardo Lage, né? O corretor derruba todo mundo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o corretor do Google, né? Então, mas eu entendi que é passapanista. Gian Paolo Biagio Carnelli. É italiano você, rapaz? Que nome é esse? Boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo à nossa live. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe, like e ajude o canal aí a chegar a mais e mais pessoas. Valeu, Jean, muito bem-vindo. William Pires, eu ajo da seguinte maneira: se merecer criticar, eu critico mesmo. Mas se merecer elogios, eu não tenho problema nenhum em elogiar. Então, William, o que você vai fazer agora no momento do Botafogo, das contratações, os jogadores estão chegando? Você vai elogiar ou você vai criticar? Você gostou? O que você não gostou? Para você, o que está faltando? Está faltando o que para você, William Pires? Fala para mim. Galera, live tá bombando, pegando fogo, já tem 1h07 de live. E a gente vai aqui para essa notícia aqui do GE, que o GE também fez uma enquete, como eu fiz, e você que não respondeu, eu gostaria que você respondesse o que você acha que o Botafogo deve entrar com titular, mistão ou reserva amanhã contra o Vasco, para se poupar do jogo de quarta-feira pela Copa Conmebol. A votação foi aberta no GE na última sexta-feira e as pessoas acabaram, vamos ver aqui o resultado dessa pesquisa que o GE fez, né? A aproximação da partida do Botafogo com o Vasco esse domingo às 16 horas no Newton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, traz à luz o dilema poupar ou não poupar às vésperas de um jogo importante da Conmebol Libertadores, né? Então, a enquete aberta pelo GE na última sexta-feira, a torcida alvinegra também ficou relativamente dividida sobre o tema. 54,3% dos votantes acreditam que a Libertadores é o foco principal e que o Thiago Nunes deveria escalar reservas no Clássico. Está bem na metade aí, né? 54,53%, quase 55% acha que o Thiago Nunes tinha que poupar jogadores para o jogo contra o Vasco da Gama amanhã, né? Por outro lado, 45,47% defende que seria um vexame para o clube ser eliminado antes das finais do Cariocão, a exemplo do que aconteceu no ano passado, né, em 2023. Por isso o treinador deveria ir com força máxima contra o rival carioca. O Botafogo deve poupar o time para o Clássico ou deve entrar com titular ou mistão. Na sua opinião, você que está aí na live, né? Ao todo, a votação contou com a participação de 850 alvinegros em pouco mais de 24 horas no ar. Um fato que pode pesar na decisão do Thiago Nunes é a quantidade de lesões que o time vem lidando nas últimas semanas. São 6 jogadores do departamento médico, sendo que 4 deles são reforços recém-chegados, né? Então, o Botafogo sofrendo com as lesões, né? Com muitas lesões. Essas lesões que foram problemas muito graves para a gente em 2022, né? No ano passado, em 2023, a gente não contou com tantas lesões assim, né? Foi um ano mais ameno, né? Em relação a lesões, né? Nós tivemos poucas lesões no ano passado e esse ano o Botafogo já começa aí com DM bastante lotado, né? Lotado e cheio de gente aí machucada, galera.
técnico do Inter Miami não queria que o Gregory viesse, né? Esses detalhes que estão faltando aí para a contratação do Gregory são basicamente alguns acertos. O jogador já se acertou com o Botafogo, já está ali todo esquema para ele vir, faltam apenas assinar os documentos, mas o treinador não queria liberar ele, né? O Gregory não queria. O Gregory não, o treinador do Gregory não queria liberar ele. O jogador lá que está no Inter Miami, parece que é o time do Messi, né? É o time do Messi, o time da camisa rosa. É raro, né, uma camisa rosa no futebol, né? E esse time aí, até a camisa deles é bonita. E a gente tem aqui, também no GE, uma matéria falando das características do Gregory, né? O Gregory que está na torre de meio, e a gente tem que falar um pouco desse jogador que está prestes a vestir a camisa do nosso Botafogo, do nosso glorioso. O Botafogo já caminhou o acerto, né? São cerca de 2 milhões e meio de euros, na cotação atual 13,4 milhões de reais, e o volante chega com mais uma opção para o Thiago Nunes montar aí o meio-campo. O Gregory tem 29 anos, teve maior destaque no futebol brasileiro com a camisa do Bahia, né? Depois de rodar por clubes do interior de São Paulo, ele chamou a atenção do Santos, porém, na equipe da Baixada, pouco jogou. Em 2018 foi emprestado para o Tricolor de Aço, para jogar na equipe sub-23, e lá ele deslanchou, ganhou espaço, firmou como titular, sempre jogando em bom nível na Série A, antes de ser vendido para o Inter Miami. Segundo o jornalista Rafael Teles, que cobre o Bahia no GE, o volante é tratado como um caso de sucesso dentro do clube. O Bahia trata o Gregory como um caso de sucesso. Chegou com baixo custo, rendeu esportivamente no time principal e financeiramente foi vendido e rendeu um bom dinheiro ali para a equipe do Bahia. Gregory é um marcador, jogador para trabalhar sem a bola, ele sabe usar bem a imposição física para ocupar espaço, fazer desarmes e perseguir adversários. Como eu disse, eu vi um vídeo dele, mais ou menos ali que pintou na internet, no YouTube, e ele é um ladrão de bola, assim, sensacional. É um cara que gosta de roubar bola, tem a habilidade de roubar as bolas, e um ladrão de bola a gente sabe que potencializa um contra-ataque do time, né? O cara rouba uma bola, pega a defesa adversária desarmada, o contra-ataque armadinho é fatal. Então, ele chega com uma função muito específica de ser o ladrão de bolas do Botafogo e se impor fisicamente, coisa que os volantes do nosso time não têm feito, né? Vai ser sempre tomar o meio-campo, o time em que atua, ele é mais combativo e moderador, analisou esse repórter aí da Bahia. Desde que deixou o Bahia em 2020, o volante defendeu apenas o Inter Miami, nos Estados Unidos, onde jogou junto com o Lionel Messi, respondendo aqui a pergunta, na última temporada. Foram 67 partidas pela equipe americana, isso porque na última temporada o brasileiro sofreu uma lesão no pé, que o tirou de boa parte da temporada. Por isso, foram só 5 partidas, e a última vez que entrou em campo, no dia 21 de outubro de 2023, por lá, chegou a ser o capitão da equipe. Se Gregory é um jogador de muita força defensiva, ofensivamente ele pouco produz. Foram 8 gols apenas na carreira, sendo o último deles ainda defendendo o Bahia em 2020. Então lá no Inter Miami ele não fez nenhum gol, né, não assinalou nenhum gol para a estatística da sua carreira. Nas assistências, no entanto, tem boas participações, foram 6 em 3 temporadas. Suas limitações estão na fase ofensiva do jogo. Em sua última temporada, ele até marcou 2 gols, um deles muito bonito e um chute de fora da área, mas a participação de Gregory com a bola no pé é pequena. Um jogador que ainda erra passes curtos e ajuda pouco na construção a partir do meio-campo da defesa, destacou Rafael Teles. No Botafogo, o volante vai encontrar uma concorrência forte no setor, onde jogam além de Danilo Barbosa e Marlon Freitas. O Danilo Barbosa é um cara também que sabe sair para o jogo, sabe driblar, né? Um cara que tem mais saída de jogo, né, dos volantes ali. A equipe ainda conta com o jovem Newton, que deve ter a chegada do Alan, que tem pré-contrato assinado, mas ainda não foi liberado pelo Al-Wahda. O Botafogo tentou a liberação aí do Alan, mas é muito difícil, né, cara? O mundo árabe e os times lá da Arábia, eles não precisam de dinheiro, né, cara? Os caras não estão loucos por dinheiro, não estão loucos para se desfazer dos jogadores. Então, se você quer negociar com eles, você tem que pagar. Não adianta. É pouco tempo, vai jogar lá por pouco tempo, vai estar atuando lá no Al-Wahda por pouco tempo. No caso, já estamos em fevereiro, aí no caso
mais 4, 5 meses lá, né? E eles querem que o Botafogo pague a multa para trazer. Então o Botafogo dificilmente vai pagar essa multa. Tentou negociar algum valor para trazer o jogador, mas parece que os caras são irredutíveis e não vão deixar, não vão liberar o Alan antes do término do contrato lá. Ainda que não seja titular absoluto, pela ideia de jogo do Thiago Nunes, Gregory é certamente alguém que pode ajudar, principalmente em um calendário como o futebol brasileiro, concluiu Teles, o jornalista que cobre o Bahia. Eu perguntei ao William Pires outro dia se ele gostava do Gregory, se ele tinha que ser titular. O William Pires falou com toda certeza que sim, que ele tem que ser titular, que ele já tem que chegar vestindo a camisa e entrando e já jogando no time titular. Eu, como disse, acompanhei pouco a carreira do Gregory, principalmente porque ele é um jogador que atuou pelo Bahia e eu particularmente conheço muito pouco do Bahia e perguntei a ele se era isso tudo mesmo e ele me respondeu na lata, não, tem que ser titular, tem que jogar. Vamos lá. William Pires, estou ansioso para ver a confirmação do Gregory logo. Depois do caso do Manafá, fico meio receoso. Manafá foi uma bola fora, mas a Maris que vem pro bem. Você prefere quem? Manafá ou o nosso lateral aí que tá chegando aí do Uruguai aí, o... Rapaz, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Vou pegar aqui o nome dele aqui. Damian Soares. Damian Soares. Então, você prefere o Manafá ou o Damian Soares? A Maris que veio pro bem, cara. Muita gente estava criticando aí o Manafá. O Manafá é um jogador mais agudo, um jogador mais ofensivo, né? Mais um ala. E o Damian Soares é um lateral mesmo, né? Então, a Maris que vem pro bem. O Manafá não veio, mas veio o Damian Soares, que para mim é melhor do que o Manafá, sem dúvida. E que o Gregory venha logo para não ficar essa novela aí que aconteceu com o Manafá de fato. Mas acho que o Botafogo, depois da novela do Manafá, ele botou os pés no chão e mudou aí alguns trâmites de negociação para não acontecer de novo, né? Então acho que desse risco acho que o Botafogo não vai correr mais. Verdade mesmo, William. Um exemplo é que quando estamos vencendo tudo, aí todos só elogiavam. Mas bastou perder para o Flamengo que lembraram dos balancetes, CT e falas do Texas do primeiro ano. O Ricardo Lage respondendo aqui ao William Pires, falando que quando estava vencendo estava maravilha. De fato, era um questionamento que eu tinha até conversado com algumas pessoas. Por enquanto está tudo lindo. Tário Arruda dando entrevista, Mazuco dando entrevista, foram no Charla Podcast, que o projeto do Botafogo é isso, que bonito, que lindo. Vários elogios lá no Charla Podcast, várias palestras para lá e para cá. Enquanto o Botafogo estava ganhando, estava tudo lindo, estava exemplo de administração, estava tudo. E quando começou a perder, as críticas começaram e ninguém foi poupado dessas críticas. Então, isso realmente acontece no futebol e o torcedor, ele é muito passional, ele vive o momento. O torcedor não quer saber do projeto, não quer entender o projeto, ele quer saber de ganhar e vencer, né? O Ricardo Lage continua aqui, essas são cobranças necessárias, balancete e CT. Porém, não dá para fechar os olhos para isso em todo o tempo e também só bater nisso, mesmo com o clube dando passos de evolução. Cara, essa janela que o Botafogo está passando, agora nesse começo de ano, já mostra claramente uma evolução, né? E lembrando que para 2024 ainda não nos foi prometido o título para 2024, né? 2025 foi a promessa do John Tex. 2025 o Botafogo vai brigar por títulos, né? E a gente tem aí esse ano para montar um elenco forte, um elenco base para o ano que vem ainda ter um elenco muito melhor do que esse que nós temos esse ano. William Pires, falando com o Ricardo Lage, sim, concordo plenamente com você. Eu vi um podcast meio desconhecido ainda, mas o ex-diretor de futebol André Silva, e ele falou que vai ser candidato à presidência do Botafogo. E deu uma boa entrevista. Ricardo Lage me lembrando o nome do Damian Soares, o William também, Damian Soares, respondendo a pergunta, né, que o Damian Soares é melhor que o Manafá, sem dúvida.
O Herberson Silva, lateral esquerdo, devia tentar o Alexandro. O Botafogo precisa sim, o Everson, de um lateral esquerdo, cara. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir, porque o Hugo é um dos líderes de assistência do Botafogo. É um jogador que do meio para frente joga muito bem, mas tem uma fragilidade na marcação e precisa de uma cobertura que pode ter com esses novos volantes que estão chegando. O Hugo é um jogador que precisa de cobertura. Precisa ter alguém ali para ajudar ele na marcação, senão não rola. E um lateral mais completo, que consegue subir e voltar e marcar, seria o ideal para o Botafogo. Teríamos também 3 opções na lateral esquerda, né? Então, a gente precisa, de fato, de um lateral esquerdo ou recuperar o Marçal, que o Marçal recupere a sua forma, que recupere a sua autoestima e volte a ser o jogador que foi quando chegou o Botafogo, né? O Marçal empolgou muita gente quando chegou, né? Fez um golaço lá no jogo contra o Fortaleza, né? Então, o Marçal também não pode ter esquecido como é que se joga bola, né? Então, a gente tem que acreditar que o Marçal é o jogador ideal e que vai recuperar aí a sua forma física. Galera, 1h21 de live, vamos terminando a live aqui, vou me despedir de vocês que participaram da live, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, lembrando a vocês que nós temos um canal de membros, custa apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda o canal, né, com tecnologias, ajuda o canal a ter novidades aí para os membros do grupo do canal, né? Para a gente poder aí ter prêmios, brindes, surpresas para vocês, criar um grupo maneiro de WhatsApp, de botafoguense, para a gente poder estar mais junto, para a gente poder estar aí mais falando de Botafogo e trazendo aí conteúdos exclusivos, imagens exclusivas para você que está aí no meu canal dando essa força. Galera, muito importante também que você se inscreva, tá? Eu preciso da sua inscrição no canal, preciso que você assista os vídeos. A sua inscrição é primordial para a gente poder chegar a algum lugar no YouTube. Então, você que participou da live hoje, você que assistiu a live hoje e não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte, me ajude a chegar mais longe, a dar voos mais longe no YouTube, galera. Like também ajuda muito, o like mostra para o YouTube que o conteúdo é legal, mostra que o conteúdo é relevante e o YouTube vai oferecer vídeos desse canal para mais e mais pessoas. Então, galera, muito obrigado a todos, um beijo a todos, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe a todos e saudações alvinegras, um beijo e fui!